Boa noite. Boa noite. Que você nesse Natal entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. O balanço incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser passeio, ser o abraço mais quente, permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você nesse momento faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existir ação. Alimente o faminto que vive no meio da rua, agasalhe o indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abraça o desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu, e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste de que vale a pena sorrir, se esforce para... Aconselhe quem parou de que vale a pena seguir, e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem para qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, sou meio que clichê, mas saiba que quando você ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja vivo e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Deus mostrou seu amor. Povos cantar, Jesus nasceu, noite igual jamais se verá. Hoje ao mundo a paz chegou. Deus mostrou seu amor, cumprindo assim promessa que fez, sua paz entre nós está. Hoje ao mundo a paz chegou. Deus mostrou seu amor. Vamos cantar, Jesus nasceu, noite igual jamais se verá. Hoje ao mundo a paz chegou. Deus mostrou seu amor, cumprindo assim a promessa que fez, sua paz entre nós está. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Pai da eternidade.
mostrou seu amor. Povos cantai, Jesus nasceu, noite igual jamais se verá. Hoje ao mundo a paz chegou. Deus mostrou seu amor, cumprindo assim a promessa que fez. Sua paz entre nós está. A paz entre nós está. Sua paz entre nós está. Amém. Glória a Deus. Era uma noite linda e azul. Caminhava na estrela brilhante do céu, uma estrela de raro fulgor. Vinha trazendo uma mensagem, anunciando o primeiro Natal. Natal divino, Natal de amor. Jesus nasceu. Nascido em Belém o menino Deus, o prometido. Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. E havia paz na terra. Porque ele era a paz. Era o que cantaram os anjos. Paz na terra aos homens de boa vontade. Nascimento especial, algo
na suavidade cálida da noite misteriosa, Maria agradecida sorria. Sorria elevado de felicidade. Que Deus bondoso é esse que confiou aos meus cuidados o menino Deus? que permitiu que ele deixasse a perfeição do céu, o serviço dos anjos, O convívio dos santos. A magnificência do Pai. Para participar da casa humilde de José e Maria, Por que, Senhor? Pergunte a Deus e ele responderá. Porque pecaram, Pergunte ao teu próximo e dele ouviremos. porque pecamos. Todos sabemos. Novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco Aleluia. Glória a Deus. Mas nesse dia veio paz na terra. os anjos cantaram, Maria sorria.
e o mundo vivia o primeiro Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, o menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, o Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro veio a luz brilhar, aleluia, aleluia. Aleluia, abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Três séculos já se passaram e através deles quase 3.000 natais vem rolando. Rolando, rolando, cantando ao mundo sempre a mesma verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Noite de paz, noite
Os sinos repicam, repicam incessantes. Mas ninguém se detém para ouvir seu repicar. Jesus nasceu, Padeceu. pelos nossos pecados, Para dar ao homem condições de vida eterna. porque não quer que nenhum se perca, Ofereceu-se em sacrifício. para nos redimir e reconciliar com Deus. Era uma vez um homem que perdeu o rumo de sua casa e se tornou um andarilho só pelas ruas da cidade. Só ele e a dor e o vazio do amor. Um copo de bebida era sempre seu sustento. Um pedaço de pão velho se tornou seu alimento. Debaixo de uma ponte ele sempre ali dormia. Mas quando ele acordava de manhã bem cedo, uma saudade no seu peito acendia. E vi o rosto das crianças gritando: pai, vem, preciso de sua companhia. Mas teve um dia que foi diferente quando ele acordou na manhã de Natal. Olhou pro céu, ajoelhou e orou. E seu pedido a Jesus chegou. Me leva pra casa, me mostra o caminho. Preciso de forças, não posso sozinho. Enfrenta a vergonha, supera o vício. Me leva pra casa, me mostra o caminho. Na manhã de Natal, o pedido se atendeu. Uma vida renasceu, esperança reviveu. E o homem que deixou sua casa retornou na manhã tão linda de Natal. O copo de bebida era sempre o seu sustento. Um pedaço de pão velho se tornou seu alimento. Debaixo de uma ponte ele sempre ali dormia. Mas quando ele acordava de manhã bem cedo, uma saudade no seu peito acendia. E vi o rosto das crianças gritando: pai, vem, preciso de sua companhia. Mas teve um dia que foi diferente quando ele acordou na manhã de Natal. Olhou pro céu, ajoelhou e orou. E seu pedido a Jesus chegou. Me leva pra casa, me mostra o caminho. Preciso de forças, não posso sozinho. Enfrenta a vergonha, supera o vício. Me leva pra casa, me mostra o caminho. Na manhã de Natal, o pedido se atendeu. Uma vida renasceu, esperança reviveu. E o
2021 natais. O que fizemos com eles? O que estamos fazendo do Natal de Jesus? E ainda não há paz na terra. Não há paz na terra. O que fizemos com o Natal de Jesus? O que fizemos com o Príncipe da Paz? O crucificamos. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Veio trazer paz no coração. Para dar. Mas o homem prefere a guerra. E todos os dias o Príncipe da Paz é crucificado. Pela desobediência. Ambição e dureza dos corações.
Aleluia. Glória a Deus. Os dias passam ligeiros e cansativos. Os homens atropelam-se nas ruas. A chaminé solta um bolo de fumaça. E o cimento armado vai crescendo e crescendo, sufocando o homem, Multiplicando as aflições. envolvendo o homem em um rodamuinho perigoso. Mas e o Natal de Jesus? O Natal de Jesus é uma festa popular. Ela tem servido para lembrar que o ano está chegando ao fim, que as lojas e ruas devem ser enfeitadas, que o almoço da família deve ser mais requintado, que todos devem se presentear. Esse é o Natal de hoje e o que já foi de ontem. E que por certo será o de amanhã. Mas não é o Natal de Jesus? Aquele Natal de amor e perdão? Não! Esse é o Natal dos homens. Mas o que foi feito do Natal de Jesus? Esta é a pergunta que paira no ar. E o que estamos fazendo com a dádiva do céu? Nós o temos levado conosco à rua? A fábrica, ao escritório? Jesus faz parte integrante de nossa vida? Temos falado dele aos nossos amigos? Ele mora em nossos corações? Deixaste Jesus, o teu reino de luz, e
E o Natal de Jesus será uma realidade cristã. E o mundo entoará uma nova canção. Vamos cantar bem forte. Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me, eu chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu vou entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu quero começar essa palavra louvando a Deus, agradecendo a Deus e também parabenizando todos os que fizeram parte do jogral, da cantata. Foi uma bênção, foi muito bom, muito edificante. Louvado seja Deus por isso.
Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler esse versículo e logo em seguida eu gostaria que toda a congregação, a uma só voz, lesse novamente. Então eu vou ler primeiro, depois a congregação vai repetir. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora toda a congregação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Hoje eu quero contar a história do Natal. Muita gente não celebra o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, argumentando que não há certeza de que ele tenha nascido no mês de dezembro. Mas o mais importante na celebração do Natal não é a data em si, mas é o fato. E o fato é que o Senhor Jesus nasceu nesta terra como uma criança, e o seu nascimento foi sobrenatural e foi o cumprimento das promessas de Deus através dos profetas. O Deus Filho deixou a glória do céu, se fez humano e habitou entre nós, como diz o versículo que nós lemos. Eu quero dizer para os irmãos que eu ouvi a história do Natal pela primeira vez quando eu tinha 7 anos de idade. A minha avó, que era semi-analfabeta, contou para mim a história do Natal. E logo que eu ouvi a história do Natal, eu contei, saí correndo e contei para os meus amigos, para os meus coleguinhas. E hoje eu vou recontá-la. E eu quero recontar a história do Natal, dividindo-a em algumas partes. A primeira parte da história do Natal é a promessa. A promessa. Jesus, ele não nasceu da história assim do nada. Antes de Jesus nascer, Deus já havia prometido que ele nasceria. E Deus prometeu que o seu filho nasceria aqui na terra muitas e repetidas vezes no Antigo Testamento. E o texto áureo dessa promessa está em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui está a promessa. Em segundo lugar, a história do Natal, o nascimento de Jesus, ele se deu no tempo certo. Jesus não nasceu antes nem depois do tempo que Deus havia planejado. Ele nasceu no tempo certo. Assim como tudo que Deus faz no tempo certo. E aí eu quero fazer uma pausa para dizer para você que está aqui nesta noite, que talvez tenha uma questão que você está orando, que você está clamando, que você está pedindo, e talvez você ache que a resposta de Deus está demorando. Eu quero dizer para você que a resposta de Deus, ela não demora, ela vem no tempo certo. Mas ela, além de vir no tempo certo, ela vem também de acordo com a vontade soberana de Deus, que nem sempre é a nossa vontade. Mas voltando à história do Natal, Jesus nasceu no tempo certo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus veio no tempo certo. Dizem alguns intérpretes deste versículo que durante toda a época do Antigo Testamento, Deus estava preparando o mundo para receber o seu Filho. Deus usou o povo judeu para anunciar a vinda do Salvador. Deus usou os gregos para preparar o cenário do mundo, o cenário cultural do mundo, para esperar a vinda do Salvador. Deus usou os romanos para preparar o cenário político para a vinda do Salvador. E quando tudo já estava preparado, na plenitude do tempo, o Salvador veio. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, essa mulher foi Maria, nascido sob a lei. Em terceiro lugar, na história do nascimento de Jesus, na história do Natal, existe um anúncio. Tivemos uma promessa, tivemos o tempo certo. Agora, com o tempo chegado, o nascimento do Salvador, o nascimento do Libertador é anunciado. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, nos diz da seguinte forma: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse foi o anúncio. O anjo chega para Maria e diz: você ficará grávida. O seu filho não é filho de homem, não terá um pai humano, mas o seu filho é filho do Altíssimo Deus. Ele deverá ser chamado Jesus, e ele reinará sobre o trono de Davi. E muitas pessoas se perguntam, como foi perguntado aqui no jogral: onde está o reino de Cristo? Onde está a paz na terra? Onde está o domínio do Senhor? E a Bíblia é muito clara em dizer que, por enquanto, após o nascimento, após a morte e após a ressurreição, o reino de Cristo não é um reino político nem visível, mas é um reino espiritual que está no coração daquele que crê. No coração daquele que já se arrependeu de seus pecados e já creu em Cristo como o único Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador de sua vida. O reino de Deus está no coração do crente. E o crente, com as suas atitudes, ele deve manifestar esse reino. O crente, depois de ter aceitado Jesus e de ter sua vida pessoal transformada, ele é quem deve demonstrar esse reino através de sua vida. Como diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em quarto lugar, depois do anúncio, nós temos um dilema. O dilema de José. Lemos em Lucas capítulo 1, versículo 26, que Maria era uma moça comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, que diz da seguinte forma: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta Isaías disse isso
como nós já vimos no início. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Algumas coisas interessantes nós temos nesse texto. A primeira coisa aqui é que esse texto mais uma vez deixa claro que Maria ficou grávida por uma obra sobrenatural de Deus. Deus, o Espírito Santo, gerou aquele bebê no ventre de Maria. Ela não teve relações com nenhum homem para ficar grávida. Foi um milagre, foi algo sobrenatural, foi obra do Espírito Santo. Jesus não teve um pai humano, o seu pai era Deus. A segunda coisa interessante nesse texto é que o mesmo anjo que apareceu para Maria, o anjo Gabriel, e disse para ela: você ficará grávida. Agora ele aparece para José e diz: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A terceira coisa que nós vemos nesse texto, que é muito interessante, é o dilema de José. Ele estava noivo de Maria. Como qualquer rapaz naquela época, o seu sonho, o seu desejo era receber a sua noiva, a sua esposa virgem, imaculada. E agora ele pensava que havia sido traído, que Maria havia quebrado os votos. Afinal, naquela época, o noivado tinha o mesmo peso de um casamento, só não era um casamento de fato, porque ainda não havia acontecido a união. Mas o compromisso tinha o mesmo peso, tinha o mesmo valor. Maria, se acusada de adultério, estando noiva de José, ela poderia ser apedrejada. José não queria que isso acontecesse e resolveu se divorciar dela, sem que ninguém soubesse. Mas o anjo falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus através do anjo, e obedeceu, e casou com ela. A quarta coisa interessante nesse texto é que, ao se casar com Maria, José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Mas depois do nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida conjugal normal, de marido e mulher, como qualquer casal tem. E nem por isso Maria, ela se tornou uma pessoa depreciável. Não. O fato dela ter tido uma vida conjugal normal com o seu marido não a diminui em nada. Ela continuou sendo a mãe do Salvador e uma mulher abençoada. Em quinto lugar, depois do anúncio, depois do dilema, nós temos o nascimento. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz da seguinte forma. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto era o imperador romano que dominava o mundo todo naquela época, e Israel também era parte do domínio romano. O decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento,
foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, onde eles moravam. José e Maria moravam na Galiléia, em Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Veja que filho primogênito dá a conotação de que ela teve outros filhos, e a Bíblia fala dos demais filhos de Maria. Mas Jesus era o primogênito dela e o unigênito de Deus. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam, meus irmãos, que as profecias dos antigos profetas diziam claramente que Jesus deveria nascer em Belém, como está escrito lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 5: E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor das cidades entre Judá, porque de ti sairá o rei, o pastor, o guia, que guiará Israel. E para que essa profecia se cumprisse, para que Jesus nascesse em Belém, visto que José e Maria moravam em Nazaré, a 120 quilômetros ao norte, naquela época, eles não tinham carro, eles andavam de pé ou no lombo de animais. Maria estava grávida. Naturalmente, na mente de José e na mente de Maria, Jesus nasceria lá em Nazaré. Mas nos planos de Deus, para cumprir a profecia, Jesus tinha que nascer em Belém. E o que foi que Deus fez para que Jesus nascesse em Belém? Deus movimentou o mundo todo, conhecido naquela época o Império Romano. Deus colocou no coração de César Augusto fazer um decreto para que houvesse um recenseamento. E esse decreto era claro, que cada pessoa deveria voltar à sua cidade natal para se alistar. José e Maria, apesar de morarem em Nazaré, na Galiléia, eles eram de Belém, na Judéia. Eles eram família descendentes do rei Davi, para cumprir-se outra profecia que dizia que o Messias seria descendente do rei Davi. Deus, quando quer cumprir os seus propósitos, Ele movimenta céus e terra, porque para Ele nada é impossível. Deus movimentou o mundo todo apenas para que Maria e José saíssem de Nazaré e fossem até Belém, porque lá deveria nascer o Salvador. E ao chegarem em Belém, Jesus nasceu. Não havia lugar para eles na cidade, e ela colocou Jesus em uma manjedoura. Manjedoura é um coxo onde os animais comiam. Veja que Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, Ele nasceu como homem, e ao nascer Ele foi colocado em um berço que era o coxo de animais,
onde os animais comiam. Como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E esse nos tornássemos ricos não é dinheiro. Se você está pensando em dinheiro, tire isso da sua cabeça. A riqueza que Jesus veio trazer e veio oferecer é o perdão dos nossos pecados, é a vida eterna, é o Espírito Santo habitando no coração e no corpo e na vida, atuando na vida daquele que crê. Essa é a riqueza que o Evangelho nos promete. Não havia lugar para Jesus na hospedaria, mas eu pergunto, há lugar para Jesus no seu coração? Nós cantamos aqui, ó vem já, há lugar. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma há lugar, ó vem já. Há lugar para Jesus no seu coração? Ou o seu coração e a sua vida é como a cidade de Belém, que rejeitou o seu rei, que não havia lugar para ele? Em sexto lugar, a proclamação dos anjos aos pastores. Naquela noite, a noite do nascimento, Deus festejou o nascimento de seu filho. Deus festejou o nascimento de seu filho. Eu iniciei dizendo que tem muita gente nos dias de hoje que se diz cristão e não adota comemorar o Natal, dizendo que não se tem certeza de que Jesus nasceu em dezembro. Mas como eu disse, isso não é o importante. Não é a data, mas é o fato. E o fato é que Jesus nasceu. E Deus festejou o nascimento de seu filho. Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Provavelmente o anjo Gabriel, que ele estava incumbido desse ministério, anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, anunciou o nascimento de Cristo a Maria, anunciou a José, e provavelmente ele novamente entra em cena. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Eles quem? Os pastores, homens que cuidavam de ovelhas durante a noite. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Deles de quem? Dos pastores. E ficaram tomados de grande temor. Quem? Os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, ou seja, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolvida em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus, fazendo uma cantata de Natal e dizendo:
glória a Deus nas alturas e paz da terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, de quem? Dos pastores, e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então os anjos proclamam aos pastores: o Salvador nasceu. Os pastores proclamam ao povo: o Salvador nasceu. E a mensagem do anjo é: alegrem-se, o Salvador nasceu. Meus irmãos, a mensagem do Natal é uma mensagem de alegria. É um momento de alegria. Foi muito bem dito aqui no jogral das crianças. Qual é o Natal que temos vivido hoje? O Natal dos presentes, o Natal do almoço em família, do jantar em família, o Natal do Papai Noel, das compras. Mas esse não é o Natal de Jesus. A alegria do Natal de Jesus é porque o Salvador nasceu. Deus cumpriu a sua promessa. O Salvador veio ao mundo trazer paz aos corações dos homens a quem Deus quer bem, a quem Deus escolheu. Em sétimo lugar, a adoração dos sábios. A adoração dos sábios. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Aguenta aí, irmãos, eu vou terminar já já. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nos diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, o rei Herodes, ele era rei da Judéia, e Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Eis que vieram os magos do Oriente, da Pérsia, a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Esse profeta foi Miqueias, como eu já citei. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor das principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos, aqueles sábios que vieram do Oriente, que vieram da Pérsia, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. A estrela era um sinal para mostrar que as profecias estavam se cumprindo.
E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente, lá na Pérsia, ia adiante deles, até que, chegando a Belém, parou sobre onde o menino estava. A estrela parou sobre onde o menino estava, sobre a manjedoura. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Porque Deus avisou para eles não voltarem à presença de Herodes? Porque Herodes, apesar de ter dito que queria adorar o menino, na verdade ele queria matar. Porque Herodes era um louco, ele era doente, ele tinha mania de poder. Qualquer pessoa que ele achasse que era uma ameaça ao poder dele, ele mandava eliminar. Ele já tinha mandado matar 2 dos seus próprios filhos. E agora ele quer matar o menino Jesus. Porque ouviu dizer que esse seria o rei dos judeus. Mas os magos, os sábios do Oriente, que vieram da Pérsia para Jerusalém, procurar Jesus no palácio de Herodes, eles foram informados que o rei dos reis não nasceria num palácio, mas ele nasceria humilde, numa cidade pequena, na Judéia. Eles foram para Belém, guiados por uma estrela, a estrela que deu o sinal que a profecia havia de se cumprir. Eles chegaram onde Jesus estava, e eles ofereceram presentes para Jesus. Eu disse aqui, na última pregação que fiz, que Jesus, ele tinha 3 ofícios. O tríplice ofício de Jesus. Jesus era rei, Jesus era sacerdote e Jesus era profeta. E os magos, os sábios do Oriente, ao darem presentes a Jesus, os presentes enfatizavam o tríplice ofício de Cristo: o ouro para o rei, o incenso para o sumo sacerdote da nova aliança, a mirra para o grande profeta. Ouro, incenso e mirra. Em 8º lugar, e esse 8º lugar é a conclusão. Diga aleluia. A perseguição e o livramento. A perseguição e o livramento. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23. Mateus capítulo 2, de 13 a 23. Diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor, provavelmente Gabriel de novo, apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, e fuja para o Egito,
Fique por lá até que eu avise a você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantaram-se José, tomou de noite, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E esse profeta é novamente Miqueias. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor, provavelmente Gabriel novamente, apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, a mesma cidade que ele já morava antes com Maria, para que se cumprisse o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então nós chamamos Jesus, um dos nomes dados a Jesus é Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. 2 coisas interessantes nesse texto. A primeira coisa é que Deus, ele avisa José para que José fuja para o Egito, porque Herodes procuraria Jesus para matar. Como não achou a Jesus, ele mandou matar todos os meninos de Belém, assim como Faraó, lá no Êxodo, mandou matar todos os meninos que nascessem ao povo hebreu, jogar as crianças no rio para os crocodilos comer. Era Satanás tentando impedir os planos de Deus. Agora Herodes, movido por Satanás, tenta impedir os planos de Deus, querendo matar o Salvador. Mas os planos de Deus ninguém impede. E a segunda coisa interessante nesse texto, meus irmãos, todos aqueles que se levantam contra Deus morrerão. Todos aqueles que se levantam contra Deus morrerão. Muitos já morreram na história. Um exemplo clássico é o de Herodes, não esse Herodes, mas o neto desse. Diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Herodes caiu e morreu com bico de bicho, porque não deu glória a Deus. O dar glória a Deus não era ele dizer assim, glória a Deus. Não. O não dar glória a Deus é que ele, em um dado momento, se exaltou e se colocou no lugar de Deus. E por ter feito isso, Deus o matou. É um exemplo claro de que todos aqueles que se levantam contra Deus morrerão.
A Bíblia mesmo diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Concluindo, o bebê na manjedoura era filho de Deus. O próprio Deus veio à terra como homem. O libertador prometido, o salvador dos homens, tinha vindo afinal. Aleluia! A mensagem de Natal é uma mensagem de alegria. Essa é a história do Natal. Eu quero fazer um desafio para você. No final da semana, nós teremos o dia que é comemorado o Natal. Se eu não me engano, é da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. Da sexta para o sábado. Provavelmente você vai fazer um almoço em família. Provavelmente você vai fazer um jantar. Isso não é pecado. O que nós devemos saber é que o Natal não é só isso. Nesse momento em que você estiver celebrando o almoço ou o jantar natalino, faça o momento do advento. O que é o momento do advento, pastor? É um momento devocional, onde você deve ler ou recitar trechos da Escritura que falem sobre o Natal de Jesus. Se você puder cantar um hino, como Nasceu o Salvador, por exemplo, para adorar o menino Jesus. E se houver pessoas na sua casa que não conhecem a história do Natal, conte para eles essa história. Mostre qual é o verdadeiro sentido do Natal. E ore agradecendo a Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa. Esse é o tempo do advento que nós devemos celebrar com muita alegria. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, dar alguns avisos. O amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor abençoe.